Então, na América Latina, especificamente, nós fomos fundadas em 1964. As primeiras irmãs oblatas eram holandesas e francesas que tiveram esse convite. Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Muito bem, estamos ao vivo, a partir de agora começando mais uma edição do Veja Isso Agora. Nossa convidada especial, a última vez que eu conversei com ela estava muito, mas muito distante, estava na Provence, estava em um estado da França e ela é irmã oblata da Assunção, Marisa Hipólita Duarte, é o nome completo. A irmã Marisa, que todo mundo conhece em Andradas. A última vez que nós falamos com a irmã Marisa foi online, foi a irmã na França, explicando ali o trabalho dela na França, desta vez ao vivo e a cores, aqui no Estúdio 46 em Andradas. Primeiramente, bem-vinda, irmã Marisa, ao estúdio. Obrigada, Elias, uma boa noite também para todos os que estão nos acompanhando através dessa live, né? E é uma alegria sempre poder estar partilhando com você um pouco da minha vocação, da vocação da nossa congregação, das Irmãs Oblatas da Assunção. E realmente, a última vez que a gente teve a oportunidade de partilhar um pouco, eu estava na França, em Paris, onde eu morei por muitos anos, né, a serviço da congregação, e agora eu estou de volta. E, por coincidência, aqui em Andradas, acabei de chegar faz alguns meses e vou ficar por aqui. Minha nova comunidade, minha nova missão. Aproveitando, irmã Marisa, quero mandar um abraço especial para os leigos que ajudam as irmãs, que a Fraternidade Dalzon. Tenho a alegria também de fazer parte da Fraternidade Dalzon e espalhados aí por todo o Brasil, pela América Latina, inclusive aqui no estúdio nós tivemos a alegria de receber gente da Amazônia, gente do México, da Argentina, aqui em Andradas. Agora, explicando sobre as Irmãs Oblatas, a irmã Marisa confessou aqui desde 2001, né? Já é uma irmã oblata, já há alguns anos. Sim. Agora, irmã, explicando sobre as oblatas, né? Como que funciona a organização das oblatas? Hoje nós estamos em Andradas. Por que Andradas? O que é que tem em Andradas? Quais os outros estados, os outros locais que as oblatas atuam? Sim, Elias, vamos começar do início de tudo, né? As Irmãs Oblatas da Assunção foram fundadas pelo padre Emmanuel Dalzon na França. E isso eu estou falando de 1865. Já há 159 anos atrás. Nós fomos fundadas por ele para sermos missionárias. E dentro dessa missão, o carisma ele é amplo, né? O padre Dalzon ele já nos enviou para a missão no Oriente, trabalhando com os protestantes, os ortodoxos, e disse: o limite da missão para as oblatas é até a muralha da China. Ele nem imaginava que um dia nós estaríamos na China, como nós estamos hoje. E está na China, porque a China ela é um país comunista, um país fechado, sim, em que a liberdade religiosa é um pouco mais complicada. Mas as Irmãs Oblatas atuam na China. Temos comunidades na China. Que maravilha. Sim, que maravilha. Depois nós posso falar um pouquinho dessa missão lá, que é uma missão um pouco mais recente. Tem alguns anos, uns 10 anos mais ou menos, que nós temos comunidade lá. Mas até chegar na China, o padre Dalzon nem imaginava. Ele usou essa frase para dizer: vocês não têm limites, não têm fronteiras. Minhas filhas, ireis além dos mares. Esse é o nosso lema, né? Além dos mares. Ele nos fundou na França para irmos para outros países, além mares. E isso é muito bonito, porque até hoje esse carisma permanece vivo. E a palavra dele se tornou realidade, era apenas parafraseando algo, né? Apenas uma ilustração, e se tornou realidade, realmente. Sim. Então, há 159 anos atrás, nós fomos fundadas e conforme os anos foram passando, a gente foi
fundando comunidades em novos países. Hoje nós estamos em basicamente 25 países, 4 continentes, na Ásia, na África, na Europa e na América Latina. Então, na América Latina, especificamente, nós fomos fundadas em 1964. As primeiras irmãs oblatas eram holandesas e francesas que tiveram esse convite, né, no coração e também de uma diocese de Jales, do bispo de Jales, para vir ao Brasil fundar as Irmãs Oblatas aqui no Brasil. Isso, como eu falei, em 1964. Né? 100 anos depois da nossa fundação como congregação, nós viemos ao Brasil. E as irmãs, as primeiras, que eram holandesas e uma irmã francesa, se instalaram em Jales, no interior de São Paulo. Ali elas começaram a trabalhar com o povo local, da igreja local, nas pastorais, um laboratório médico, né, porque a maioria eram enfermeiras e médicas, então na área da saúde, e por questão de idioma, porque as holandesas chegando ao Brasil só sabiam o holandês, né, então até aprender o português e poder desenvolver um trabalho mais junto ao povo, né, de ser compreendidas pelo povo, levou um tempinho. E aí elas começaram também a trabalhar na pastoral vocacional. Depois de uns 10 anos de inserção, trabalhando junto com o povo na parte da saúde, né, na área da saúde, elas tinham laboratório, faziam exames, né? Até a irmã Rosa, que ainda mora aqui conosco em Andradas, ela era uma das enfermeiras que trabalhava no laboratório, fazendo exames diversos, né, análises. O que a gente vê aqui nos laboratórios eram as irmãs que faziam lá nessa diocese de Jales. Mas isso nos anos 60? Isso, quando chegaram aqui. Chegaram em 64, né? Aí foram vivendo esses primeiros anos na área da saúde, fazendo o que elas sabiam fazer, como para cuidar de um doente não precisa saber um idioma. Então elas foram iniciando esse trabalho muito bonito, que ficou marcado e até hoje, né, alguns anos depois a gente teve que fechar essa comunidade de Jales, mas até hoje os amigos, as pessoas, os sacerdotes que ali estavam naquela época, né, hoje eles admiram muito as Irmãs Oblatas, têm um carinho enorme por elas que passaram por ali, que depois mudaram de cidade, viemos aqui para Andradas, fomos para outras cidades do Brasil, mas esse carinho ficou, né? Temos muitos amigos de Jales que testemunham o quanto as Irmãs Oblatas fizeram em Jales na época em que moraram lá. Hoje as irmãs estão também na Amazônia. Sim, depois que saímos de Jales, fundamos aqui em Andradas, fundamos em Campinas, fomos para Manaus, para Tapauá, que é o interior do Amazonas. Né? Chegando em Manaus, a gente pega um barco, viaja 4 dias de barco sem parar, dia e noite, para chegar em Tapauá, que é um dos municípios onde a gente tem missão também, no meio da floresta. Aliás, o encontro que teve da Fraternidade Dalzon, das Oblatas, aconteceu em Andradas, né, em Espírito Santo Pinhal, os últimos anos, e o próximo encontro será em Manaus, né? Sim. Foi escolhido Manaus. Sim. Esse já vai ser o terceiro encontro, congresso com os leigos, né, com o laicato das Irmãs Oblatas, que vai acontecer o ano que vem, 2025, no mês de julho, em Manaus. Agora, além do Brasil, existem outros países aqui na América Latina. Na América Latina, onde as irmãs estão? No Paraguai, no México. E no Brasil, Paraguai e México. Inclusive tem uma irmã que está em Andradas que vai para o Paraguai em breve, né? Sim, a irmã Dora. Dorinha vai embarcar. Estava até conversando com ela agora há pouco já, Sim. na expectativa de ir para o Paraguai. Sim. O Paraguai, qual é a missão das irmãs ali no Paraguai? É a casa de formação, né? Jovens que têm o desejo de conhecer a vida religiosa, as Irmãs Oblatas, elas iniciam uma etapa de formação vivendo em comunidade conosco. Então nós temos a casa de formação, o aspirantado, o postulantado e o noviciado, e é para essa comunidade que a irmã Dora vai fazer parte dessa equipe de formação, né? Preparando as jovens para ser futuras religiosas.
Que maravilha. É realmente as irmãs oblatas. Aliás, a irmã Marisa me apresentou um pouco mais da história de Dalzon com um pedido. Ela está na França. Pediu para me gravar algumas pensamentos de Emanuel Dalzon, né, que é o fundador das Irmãs Oblatas. A princípio, eu gravei como grava-se um cliente. A gente grava, né, para todo o Brasil. Mas aí eu fui pensando, porque são muitos pensamentos. E aí, puxa vida, que lindo que é isso aqui. É muito... O pensamento de Dalzon Sim. é maravilhoso, né? Sim. Eu acredito que quem não conhece o padre Emanuel Dalzon deveria conhecer. Vale a pena. Foi um homem muito... Além na época em que ele viveu, ele era um homem além do seu tempo. Ele vivia, parece que, anos à frente da humanidade na época em que ele viveu. Era um homem muito ousado, um homem que tinha uma visão muito à frente da época, né? uma mentalidade muito aberta. Na época, né, que eu estou falando, isso há quase 160 anos atrás, ele já trabalhava muito próximo ao laicato, aos leigos. Nós sabemos que a Igreja Católica em si se abriu ao laicato após o Concílio Vaticano II. Sim. Né? E o padre Dalzon, muitos bem anos antes ele já tinha esse pensamento. Ele já trabalhava. Os primeiros padres assuncionistas, porque o padre Emanuel Dalzon é o nosso fundador, mas ele também é o fundador dos agostinianos da Assunção, os padres assuncionistas, que inclusive estão em Pinhal. É o que eu ia falar para o pessoal de Andradas, carinhosamente, né, os padres de Pinhal, que ficaram em Andradas muitos anos, sim, inclusive. Sim. Vários andradenses têm um carinho especial pelos padres de sim, Pinhal, que têm a mesma formação. Aliás, eles trouxeram também a ajuda das Irmãs Oblatas, né? Os padres sim, assuncionistas, que são padres maravilhosos, os padres holandeses, né? Os primeiros sim, que vieram para a região. Então, eu acredito que o padre Dalzon, a espiritualidade dele, um homem de profunda oração, as orações que você teve acesso e pôde estar gravando, né, e rezando com elas, são somente algumas das inúmeras orações que o padre Dalzon pôde compor ele mesmo, porque ele deixava tudo por escrito, né, entre as milhares de cartas que ele escreveu, uma espiritualidade muito profunda. Ele sempre transmitiu isso. Um homem que soube dar o valor ao laicato, né? Inclusive o que eu estava dizendo, que os primeiros assuncionistas, padres assuncionistas, foram leigos, que o padre Dalzon chamou para trabalhar com ele, e aí foi surgindo uma vocação, e convidou eles se eles não queriam ser também sacerdotes. Puxa vida! E ele sabia cativar, né? Ele tinha várias obras para acolher estudantes. Naquela época, para entrar num seminário, teria que ter uma boa situação financeira para pagar os estudos. Então ele foi criando obras em diversos lugares pobres, casas, para acolher estes jovens que tinham desejo de ser sacerdotes, mas não tinha condição financeira. Então tem várias obras na história do padre Dalzon, de obras que ele iniciou para favorecer, facilitar que esses jovens entrassem ao seminário, tivessem uma formação de filosofia, teologia e se tornassem padre. E muitos deles se tornaram assuncionistas. Quem for para Pinhal ou qualquer outro lugar que tem os padres assuncionistas, tem lá o Advenia Regnum Tuum, ART. O que é o significado, o porquê desse lema, desse pensamento? O padre Dalzon, ele tirou uma frase da oração do Pai Nosso, que venha o teu reino. E na época o latim era muito usado, né? Latim, então ele usou essa frase em latim, que o teu reino venha, né? Que venha o teu reino, da oração do Pai Nosso. Porque para o padre Dalzon, a nossa missão de assuncionistas, como de oblatas da Assunção, não se limita somente à educação, à saúde, à parte social. É o reino de Deus. Que venha o teu reino. E o reino de Deus é tudo isso. O nosso carisma é o reino de Deus. Então, respondendo uma pergunta lá no início que você fez, o que vocês fazem em tantos países? Dependendo do país onde a gente está, a necessidade local, nós trabalhamos.
Por exemplo, se eu vou na África e a necessidade local é a questão da saúde, então nós temos hospitais. Se a gente vai numa outra região e a necessidade local é a educação, nós temos colégios. Se nós vamos para a Amazônia, por exemplo, e a necessidade local é a evangelização, é acompanhar os povos indígenas, ali nós estamos. Então não tem um carisma específico como outras congregações têm. Outras congregações são criadas e trabalham mais na área da educação, outras mais na área da saúde. E nós é o reino de Deus. Adveniat regnum tuum, que venha o teu reino. Né? A irmã esteve na França durante muitos anos, retornou agora, né? Tá ainda se adaptando ao ritmo brasileiro novamente. A França, o que é a missão das Oblatas lá na França? Porque foi fundada, a fundação na França, mas hoje, o que é a obra das Oblatas lá na França? Na época do padre Dalzon, ele incentivava bastante a questão de colégios, né? A educação, que a evangelização ela começava também nas escolas. Então, nós tivemos vários colégios que ainda hoje existem. E, inclusive, um grande colégio que nós temos é o Instituto Emmanuel Dalzon, no sul da França, em Nîmes. Depois eu posso te passar o link desse colégio, vocês vão ver quão grande é esse colégio. Então, nós temos 8, só na França, 8 colégios das Oblatas da Assunção. Não necessariamente hoje tem uma irmã dentro do colégio, mas são colégios nossos. A fundação nossa, inclusive esse Instituto Emmanuel Dalzon é o mais antigo deles, né? E outras comunidades é a pastoral, né? O trabalho pastoral na igreja local. Temos irmãs que são enfermeiras também, temos irmãs que trabalham na imprensa. Sobre a imprensa, é muito forte também, eu estava pesquisando sobre as Oblatas, tem uma ligação muito grande dos associacionistas com a imprensa francesa, sim, né? E com jornais históricos. Elias, isso é uma herança do padre Dalzon, por isso que eu falo, esse homem, ele era incrível, porque na época em que ele estava vivo ainda, nos finalzinhos, nos últimos anos de vida dele, ele criou o jornal La Croix. Eu pesquisei sobre Lacroix, eu verifiquei um pouco da história. Esse jornal Lacroix, que significa a cruz, né? Um jornal católico que na época foi uma revolução, porque falava a história da igreja, os assuntos da igreja, os assuntos da atualidade da igreja da época. Foi um pouco criticado por alguns e muito apreciado pela maioria. E, no entanto, que o padre Dalzon ele disse: a nossa evangelização não é somente aqui entre nós, ela tem que ser aberta ao mundo inteiro. E esse jornal La Croix, ele era lido em toda a França, né? Então ele falou, nós temos que expandir esse amor de Deus a todas as pessoas. E o jornal é um dos meios. Então, os padres assuncionistas, os primeiros que o padre Dalzon formou, ele formou eles também para atuar na imprensa, como jornalistas, como para escrever, então ele criou redatores, então ele criou toda uma imprensa. Então os assuncionistas, junto com as irmãs Oblatas, porque a gente sempre trabalhou muito em conjunto. Evangelizavam pelos meios de comunicação lá nos primórdios no século da igreja não se pensava nisso. No século XIX, quando a maioria, ninguém pensava nisso, não. Ele já estava, por isso que eu falei, ele estava um passo à frente, ou 10 passos à frente da mentalidade da época. E esse jornal La Croix existe ainda hoje, é muito forte. Os padres assuncionistas deram continuidade a todo esse trabalho de imprensa e hoje não existe somente o jornal La Croix, como tem toda uma rede como aqui existe a Paulinas, né? Tem toda uma rede de comunicação, comunicação com base dos assuncionistas que as irmãs Oblatas trabalham juntos até hoje. Publicações de livros, revistas. Nós temos a liturgia diária aqui no Brasil, né? Lá eles têm Prions en Église, rezamos na igreja, que é o livro de missas. A liturgia, agora como leigo aqui, é a mesma que se segue da América Latina na Europa? É a mesma? É a mesma liturgia, somente algumas festas, por exemplo, o Corpus Christi, que nós celebramos na quinta-feira
né, o Corpus Christi, Sim. lá é no domingo. Ah. Algumas festas que para nós é na semana, para eles é no domingo. Outras que para eles é na semana, para a gente é no domingo. Entendeu? Então, algumas coisinhas assim, mas a liturgia é a mesma. O que muda, irmã, da igreja de Andradas, né, que a irmã, inclusive, toca no coral, a irmã vai lá, tem o Padre Lucas, tem o cônego. O que muda da igreja de Andradas, a que nós vivemos hoje, para a igreja da França? Qual é a Europa, a França em si? O que tem de diferente? Uma missa lá e a missa aqui? Eu vou falar da minha primeira impressão quando eu cheguei na França, né? É muito mais solene. Quando a gente vê uma missa assim muito solene, com muito incenso, órgão, a gente não vê violão nas missas, o que aqui a gente vê com muita facilidade, né? Ter o carrom, né? Os atabaques, o pandeiro, lá é mais o órgão. Então, os cantos são mais solenes, mais lentos, tipo Vaticano. Gregoriano, talvez. Gregoriano, latim, os cantos, a maioria dos cantos, ainda hoje, né? Tem muito canto em francês, mas muitos cantos em latim, né? E, então, a participação do povo é boa, mas de uns anos para cá. A França viveu um período em que a maioria dos fiéis eram idosos. Né? Agora que a juventude, de uns anos para cá, uns 10 anos para cá, que os jovens estão tendo mais filhos, então vai com as crianças na missa. Então a gente vê uma juventude participando, mas no sentido assim de viver o rito da missa, eu vejo que é muito mais solene. Às vezes a gente acha que é muito sério, mas eu digo solene. Essa é a palavra que eu poderia resumir. E que às vezes a gente sente falta dessa alegria, de cantos mais alegres, bater palma em certos momentos, né? Porque tem a questão de ser litúrgico também, mas esses cantos que nos traz essa alegria do povo brasileiro, lá dificilmente a gente vai encontrar somente em missa dos jovens, né? Direcionada à juventude. Então, no início, a gente sente um pouquinho essa diferença, assusta um pouquinho. Eu cheguei bem antes da pandemia lá, né, há 12 anos atrás, nem se pensava em pandemia, mas para o abraço da paz, não tem essa questão de abraçar. A proximidade que o brasileiro tem. Mais assim, pegar na mão. Ficou em Paris. Em Paris. Isso. Então, assim, eu me lembro que a primeira vez... A Casa das Irmãs, inclusive, é próximo da Torre Eiffel, não é? Sim, é pertinho, dá para ir a pé. E a igreja que vocês participam? Sim, nós estamos entre duas paróquias, São João Batista e Saint Lambert. Então, nós participamos das duas paróquias, que são paróquias muito vivas, né, que tem uma pastoral viva, catequese, mas também não é como aqui, que temos pastoral dos coroinhas, pastoral da catequese, pastoral familiar. Lá as pastorais, a mais incentivada é a pastoral do dízimo e a pastoral da catequese. Não tem todas as outras que a gente conhece aqui, né? Pastoral litúrgica. Não, tem uma pessoa que se ocupa da liturgia. O coral, né? Tem o coral da igreja, mas a maioria funciona assim. É um organista e uma pessoa que canta. Duas pessoas. Um dirigente, né? Um dirigente do canto. Sim. Então são duas pessoas. Aqui nós já temos um coral para vários corais, aliás. Sim, né? Sim. E normalmente os organistas lá, eles são contratados. A maioria. Ao menos em Paris, nas paróquias maiores, eles são contratados. Então, é certo que toda missa vai ter um organista que toca como um profissional mesmo. Então, não tem nenhuma nota falsa. Tem comunidade. Eu me lembro, quando o Vicente, nosso senhor Vicente, quando ele saiu de Andradas e foi para Pouso Alegre, ele sentiu, foi Elias, aqui em Pouso Alegre, é a central, mas não tem comunidade, né? É tudo muito distante. As pessoas vêm e voltam para as suas cidades. Paris também é assim ou não? Ou tem a comunidade, tem as pessoas que vivem ali e participam da missa? Ou são turistas que participam da missa? Isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque aqui nós temos a paróquia, também temos as capelas, as comunidades de base que a gente fala, né? As pequenas comunidades. Lá não, lá é a paróquia. E não tem as comunidades. Então o povo vai à missa e volta para casa.
Não tem essa questão de ficar lá conversando. Eu conheci poucas pessoas, na verdade, assim, de ter contato, de saber onde mora, de visitar. Porque Paris, por ser uma cidade muito turística, as pessoas acabam se fechando. E já a cultura europeia já é uma cultura que é um pouquinho mais fechada, se a gente for comparar com o brasileiro, né? O brasileiro já passa na rua, não conhece, já está cumprimentando. Lá não. E eu acredito que é uma influência de uma cidade turística, que as pessoas não se conhecem, então não tem por que puxar assunto no ônibus. Nós temos essa facilidade. A gente nunca vai ver isso lá. Pessoas que estão no ônibus, no metrô, conversando, puxando assunto com quem não conhece. A gente não vê isso, né? É cada um por si. A irmã teve, além de Paris, em outros estados ali da França. Sim, sim. Tem uma pequena diferença de Paris para uma cidadezinha pequena, mas a cultura francesa é uma só. Então, essa questão de conversar e tudo, a gente vai ter um pouquinho mais no interior, numa igrejinha de campanha, né, de roça que a gente fala, mas... Como é uma roça na França? Não é. Como que é? Tem? A irmã participou de alguma comunidade menor assim da França? Eu participei, eu fui. E como que é? É pouca participação, na verdade, né? E infelizmente, Elias, não só na França, como em toda a Europa, né, na Holanda mais ainda, né, as igrejas de roça, elas estão sendo fechadas por falta de sacerdotes. Então, acabam tendo, se tiver uma missa por mês, ou às vezes nem isso, né? E tem igrejinhas que nem abrem mais. E toda igrejinha de roça, ela é ao lado do cemitério. Porque é assim, tipo um povoado, aí tem a igrejinha, a capelinha, e tem um cemitério do lado. Tipo um pequeno município ali. É o estilo medieval, né? O estilo das cidadezinhas da França. Então, a participação é muito pouca. Saindo um pouco da parte espiritual, irmã, qual é a saudade assim que fica na lembrança, a parte da alimentação francesa que é diferente da brasileira? Que valia a pena, que era bom lá, irmã? Olha, tem muita coisa boa, viu? Tem muita coisa boa. Eu acho que o que mais fica forte é o vinho, né? O vinho é para todo tipo, todo gosto, os vinhos de Bordeaux, que eu mais gostava. Né, que eles não são tão fortes, né? Que a gente fala o vinho Bordeaux aqui, né? Tem o vinho Bordeaux, mas lá era Bordeaux da região de Bordeaux, realmente. Da região de Bordeaux mesmo. Inclusive, nós temos uma comunidade em Bordeaux, das Irmãs Oblatas. Tem uma comunidade das Oblatas em Bordeaux. Puxa vida, vamos ter que conhecer essa comunidade agora. Sim, temos uma comunidade. Inclusive, tem um colégio lá, uma instituição de educação. Vida! Então, assim, o vinho é delicioso. Quem nunca experimentou um vinho francês, qualquer um que você escolher, você vai amar. E acompanhado de um bom queijo também, né? O queijo francês realmente é bom. E tem para todos os dias do ano. Como diz os franceses, tem mais de 365 qualidades de queijo. Nossa. Um para cada dia do ano. É muito, muito, muito. Às vezes a gente passa assim no comércio, né, de frente, a gente chama de fromage. O queijo é o fromage. A fromage. Então tem a fromagerie, né? Que é a queijaria, seria queijaria, né? Onde vende queijo. A gente passa lá, você vê aquela vitrine cheia de todos os tipos de queijo. Compra um pão, uma baguete e um queijo, Deus. E aí tá... e a baguete o croissant. O croissant. Aqui no Brasil, a gente tem a mania de colocar recheio no croissant, né? Coloca presunto, coloca queijo. Lá é um pecado isso, meu Deus do céu. Não pode. Lá é o croissant puro. Ele é só ele. Mais saboroso. Saboroso, delicioso. Ah, meu Deus. Então tem muita coisa gostosa. Os pratos típicos... O que é um prato típico francês? Que é o arroz, feijão e vamos pôr batata frita e ovo, uma carne. É o prato típico brasileiro. O que o francês? Olha, dependendo da região da França, porque tem várias regiões. Se a gente pensa... mais do lado da Suíça ali, França que vai quase chegando na Suíça, que é uma região que chama Alsace. Eles comem bastante um prato que é choucroute. Choucroute significa, o repolho bem refogadinho com uma calabresa, mais ou menos assim,
Mas o chucrute alemão. Mas não é repolho com calabresa. Eu estou explicando uma maneira fácil de entender. Mas chama chucrute, que é o chu, que é o repolho, com uma linguiça, uma coisa assim, tipo uma calabresa defumada, uma coisa, mas fica delicioso. Então, esse é o prato típico deles. Preparado do jeito que eles fazem, não tem como recusar. Nós vamos ter que encerrar e eu estou tomando o tempo da irmã Marisa, mas a gente podia ficar aqui 3, 4 horas conversando, que é maravilhoso. Bom, enquanto a irmã Marisa vai pensando numa frase em francês para a gente encerrar, nós vamos falando aqui dos nossos patrocinadores, agradecendo o Clube Rio Branco, que fica na Praça Doutor Alcides Moscone 45, no centro de Andradas, 3731-1545. Aliás, o Clube Rio Branco já está organizando a Festa do Vinho. Você já pode pegar informações, comprar, inclusive, a sua cartela para a Festa do Vinho 2024. Café Andradense, Balbina Lopes Bragança 245. Você encontra o Café Andradense nos melhores estabelecimentos de Andradas região. Colégio Junqueira, Educação Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2. Tem a metodologia Waldorf, Ensino Médio e Ensino Superior em Andradas. O telefone é o 3731-3810, sistema objetivo do Colégio Junqueira. Audiovisual, som, alarmes e agora com polimento técnico e limpeza detalhada. Rua Major Bonifácio 626, no centro de Andradas. O telefone é o 98861-5250. Audiovisual. Bom, gente, eu queria agradecer de coração a todos que estão acompanhando aí o nosso bate-papo com a irmã Marisa, a todos da Fraternidade Dalzon, as irmãs Oblatas, um forte abraço. Irmã Marisa, podemos encerrar o Veja Isso Agora de hoje com uma frase em francês? A irmã que esteve lá muito tempo na França. Olha, você me pegou agora. Que frase falar? A única frase que me vem assim na cabeça, eu primeiro vou falar em português e aí eu termino com ela. É essa frase do nosso fundador, né, que nos convida a cada irmã Oblata da Assunção e aos leigos que fazem parte dessa fraternidade da Dalzon, a não ficarmos fechados no nosso mundo, na nossa realidade, a irmos além dos mares. Né? E esse ir além dos mares pode ser ir até o bairro vizinho, ir até uma outra paróquia, ir até a nossa paróquia e viver esse reino de Deus que é lindo, que é maravilhoso. Então o padre Dalzon ele dizia: "Mes filles, irez au-delà des mers." Minhas filhas vão além dos mares. Mes filles, Oblates de l'Assomption, vous irez au-delà des mers. Que maravilha! Irmã Marisa! Marisa Hipólita Duarte, a nossa convidada especial. Obrigado, irmã, pela sua participação aqui no Veja Isso Agora. Eu que agradeço, Elias. Muito obrigada. Forte abraço para você que está ao vivo, nosso muito obrigado. Curta a nossa página Estúdio 46 ou a página Revista Andradas, nós estamos transmitindo ao vivo nas duas páginas. Para você que está no YouTube, toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem vídeo novo. Se você não é inscrito no canal Estúdio 46 no YouTube, inscreva-se e acompanhe sempre novos vídeos. Aliás, para você que está no YouTube, nós estamos preparando agora um especial Caminho da Fé. Eu e a Maria, nós fizemos o Caminho da Fé. Em breve vai ter aí esse especial do Caminho da Fé. São vários dias e aí você vai acompanhar com a gente. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.